Professor, mais uma semifinal de Campeonato Brasileiro, a 7ª sob seu comando, a 7ª do Corinthians. Cada ano é um desafio maior? Acho que sim, né? O desafio com o nível competitivo aumentando, um desafio com a gente mesmo, né? De conseguir modificar e evoluir, né? A maneira que a equipe joga, mantendo a identidade que a gente precisa ter, mas acrescentando, né? Acrescentando coisas novas que a gente pode tirar de potencial de cada jogador. Então você vê que a gente tem jogado num sistema que a gente nem sei se é esse que a gente vai retomar, porque agora tem 2 meses até a semifinal, mas com as laterais por dentro, com, né, aquelas meias de articulação forçando mais a linha da zaga, mudando um pouco, né, a lógica do que vem acontecendo e da característica, mas elas têm abraçado muito. E eu acho que isso tem ajudado a nossa equipe a ser menos previsível para os adversários e dentro de um padrão ser previsível dentro daquilo que a gente treina para nós. Então, estou muito satisfeito. Acho que foi uma primeira fase com um bom desempenho, com ótimos números, né? Talvez um dos melhores da história do Corinthians. Então, eu sei que agora aproveitar essas semanas que a gente vai ter de intertemporada para voltar bem na semifinal. E claro, encerrar bem contra o São José, né, o próximo jogo do Campeonato Paulista. Arthur, a gente já perguntou para as jogadoras o sentimento de serem convocadas, de poderem viver essa ansiedade. Como é que você vive isso, podendo ver algumas de suas atletas convocadas, e você também fica ansioso por elas assistindo? Fico bastante ansioso, com algumas coisas, né, que a gente não controla nada, né, nesse sentido. Dá uma ansiedade maior, porque eu quero mais que muitas delas estejam, acho que elas são merecedoras. Claro que eu sei, né, são 8 na lista larga e a gente imagina que nem todas as 8 vão estar, mas o máximo possível, porque eu acho que são atletas que são, além de muito dedicadas, qualificadas, também ainda tem muito futuro, né, para ajudar não só o Corinthians como a seleção. Então eu estou ansioso sim, né, para que a gente tenha um número grande e poder estar de coração, né, junto com elas na Copa, porque agora sem dúvida a gente para só todo mundo torcer e pensar positivo para que o Brasil volte com o melhor resultado possível. A convocação sai amanhã. Que importância, na medida em que elas podem ser convocadas, o que isso representa para o seu time? É um orgulho para a gente, né, Caco? A gente sabe da qualidade das jogadoras, né, como a Tamires, que está há muito tempo na seleção, a Luana, né, mas são jogadoras que começaram comigo lá atrás também, né, então a gente tem uma história junto. São jogadoras, algumas jovens que podem estar na lista com talento incrível pela primeira vez, né? Outras que já estão maduras também, que, né, a gente sabe que tem a chance de estar lá. Então é um sentimento de orgulho e um pouco de ansiedade também para ver quem vai e abraçar elas, né? Abraçar quem não vai também e as que tem muita qualidade aqui e poderiam ir também, né? Então eu acho que é um momento muito especial, um momento que o futebol feminino está crescendo, que a seleção brasileira tem atletas de ótima qualidade em bom momento nos seus clubes, né? Então acho que a gente chega forte para a Copa e da nossa parte, como eu sempre fiz, a gente vai apoiar muito cada jogadora, não só as nossas, como quem vestir a amarelinha, e que o Brasil tenha um grande resultado. O que representa uma convocação para jogador? Caco, acho que muito, né? Porque é um sonho, né? Junto com um mérito do seu trabalho. Eu acho que a gente tem um nível competitivo alto, com jogadores talentosas e com boa performance hoje em dia, então o número está cada vez maior de jogadores possíveis convocados, então eu acho que para elas é um sonho realizado, mas com a certeza de que há muito merecimento, por todo o critério que a Pia tem também, experiência que ela tem para comandar a seleção, e num momento especial do futebol feminino, com mais reconhecimento, com mais visibilidade, com mais investimento, então eu penso que essa Copa pode sim modificar bastante coisa na vida de cada um e tomara que sim, para melhor, porque elas merecem muito. Arthur, sobre o jogo de hoje, durante a semana muitas pessoas falaram sobre a possibilidade de entrar a Ju. Por que não a Ju? E se
assim a Diane hoje? Escolhi a Diane, ela fez 2 funções hoje, né? Ela jogou tanto mais aberta, dando amplitude para a equipe, quanto também depois mais na posição dela, de origem, de volante. Acho que a Diane ajudou bastante o time. A Ju, ela vem muito bem, é uma jogadora que se encaixou em pouco tempo com a nossa maneira de jogar, mas ela teve um incidente no último jogo, que era um jogo que a gente estava preparando, né, o jogo do Red Bull, para situações para colocar nesse jogo, e ela acabou tendo que sair muito cedo por um mal-estar. Então eu optei, acho que a briga sempre existe, né? A Di fez a assistência do primeiro gol, a Di foi importante também, sempre cobro e oriento muito elas, e a Ju, assim como teve em muitos jogos de ser titular, vai ter oportunidade depois, e o importante é o grupo vencer e ter uma atuação como foi, porque eu digo para elas, a cobrança até o final, da equipe ficar pressionando, da equipe, né, seguir criando chance, da equipe, é algo que eu penso lá na frente, né, que a gente pode ainda melhorar bastante, ainda que os números mostram, e a atuação também, né, merecedora de estar em mais uma semifinal. Querem fazer mais uma? Que eu já vou ele ao vivo, a gente chamou um minutinho. Arthur, seleção brasileira, a Pia vai encerrar o ciclo dela, todo mundo sabe. Se chegar a proposta, como você pensa seu futuro no Corinthians e seleção? Não é hora de falar isso daí, né? A gente precisa apoiar o trabalho da Pia, ela sempre teve meu apoio. Eu falo com ela desde os primeiros dias dela aqui no Brasil, tentando ajudar ao máximo, com todas as informações que ela precisa. É uma treinadora de muito sucesso, com uma conexão muito boa com as jogadoras, com uma gestão boa, então não é hora de falar isso não. Eu espero todo sucesso para ela e para a seleção brasileira nessa Copa. Vamos mudar essa prosa, o que você tem falado com ela? Oi? Então a gente muda essa prosa e o que você tem falado com ela? Falado sobre futebol, sobre a competitividade aqui no Brasil, falado sobre as atletas que estão, né, no radar dela, na lista larga, então esse é o trabalho, né, da treinadora da seleção, treinador de um clube que, né, vem fazendo história e vem sendo vencedor dentro do cenário. Então a gente tem uma parceria muito grande e tomara que, assim como ela já fez, né, com outras seleções, outros países, levou muito longe, né, a seleção americana, a Suécia, e que ela possa levar o Brasil o mais longe possível, porque o futebol feminino merece. Arthur, quero saber qual o seu planejamento para esses próximos 2 meses, né? Você vai perder com certeza algumas atletas, outras ficarão aqui, é um período até largo, né, no futebol. A gente vem de uma sequência de 13 jogos em 40 dias, então assim, esse planejamento vai ser feito a partir do jogo contra o São José, quando a gente vai dar uma pausa no grupo. As jogadoras que não forem convocadas, né, a maioria do grupo vai estar com um período de folga, mas treinando à distância, né? E aí depois a gente vai ter pelo menos 6 semanas para trabalhar e preparar a equipe para o recomeço das competições, então é um tempo suficiente. E aí, obviamente, o planejamento com amistosos, conteúdos, isso a gente vai fazer depois do jogo São José. Arthur, só para finalizar aqui, eu queria que você falasse um pouco sobre a situação da Gabi Moraes. Por que não a utilização da atleta? Porque ela não está pronta, ela teve uma lesão na face plantar, ela ainda está em um momento de transição, né? As pessoas falam muito, a Milene hoje estava doente, né? Algumas às vezes vêm para o jogo, mas não numa condição tão ideal. E as pessoas acham que, né, é uma escolha, simplesmente uma escolha técnica, muitas vezes não é. Então a Gabi Moraes é uma jogadora que também já trabalhou comigo lá atrás, já vestiu a camisa do Corinthians no começo do projeto, que eu fui buscar, né, na Europa, que tem uma relação excelente, que ela é uma jogadora diferente do que a gente tem enquanto meio-campistas, mas ela ainda está muito longe de estar pronta, infelizmente, e eu espero que esse tempo agora que a gente vai ter de trabalho, a gente consiga dar essa base para ela voltar e ajudar a equipe, ainda que talvez esteja na convocação de São José, e assim como foi, um jogo anterior, a gente conseguir dar alguns minutos para ela pelo menos. Obrigado. Aqui, ó. Desculpa a minha ignorância, o que é a lista larga? A lista larga é uma lista maior que a seleção. Cacô, tá Oi, Marcela, boa noite para você, aos amigos do estúdio do Mina de Paz.